Irmãos, nós vamos estar aqui na nossa aula. Infelizmente, o nosso computador ali está nos traindo com o meu controle, que me deixa um pouco mais de liberdade, né? Mas temos ali um assistente de primeira e ele vai estar completamente ligado no que eu estou falando e vai sentir aqui uma radiação, onda eletromagnética. Já. Em vez de eu mandar uma onda eletromagnética por aqui, ele vai estar lá me ajudando. Nós vamos falar hoje sobre 1 Pedro, né? E é interessante nesses estudos que nós estamos fazendo, assim, para o professor, né? Que a gente começa a olhar o livro de forma diferente. Nessas últimas aulas que eu tenho dado, eu tenho tentado enxergar de uma forma macro, até porque o nosso tema é panorama do Novo Testamento. Então, eu tento enxergar qual é a mensagem principal, pelo menos do meu ponto de vista, né? Foi assim com o Filemão, e agora nós vamos falar sobre a primeira epístola de Pedro. Pedro é um livro curto, até de 5 capítulos, e eu fiquei olhando, e o que me chamou a atenção é o fato do apóstolo Pedro tratar da questão do sofrimento das igrejas que estavam dispersas, né? E aconselhar os irmãos a terem paciência no sofrimento. Então, o tema que eu estou dando para essa abordagem de hoje é resignação e esperança diante do sofrimento. Essa palavra resignação não é muito usada entre os evangélicos. Quem gosta muito dessa palavra são o pessoal espírita, que você vai ver, quando você faz uma busca, aí você vai ver que eles falam muito de resignação. Parece que esse termo não é muito, diria assim, utilizado pelos evangélicos, de uma modo geral. Mas eu acho que essa, para mim, é a palavra mais correta para tratar do tema que nós temos aqui, né? Então, a gente vai avançar um pouquinho. E qual que é o objetivo, então, da nossa abordagem hoje aqui, né? Então, primeiro, nós vamos abordar o tema dentro do escrito de Pedro, né? Que sofrimento faz parte da vida cristã. Há muitos crentes que são rebeldes ou inconformados quando eles padecem de algum sofrimento, de alguma perda. E alguns deixam a fé porque eles não creem que Deus poderia permitir uma tragédia na vida deles, né? Então, existem aquelas perguntas clássicas. Deus não viu isso? Né? Será que Deus não viu que aquela criança inocente pagou um preço? Então, essas perguntas, né? Mas, ao longo da história bíblica, nós vamos ver que, sim, o sofrimento faz parte, não é? Nós temos um livro da Bíblia com mais de 40 capítulos falando sobre Jó, e o livro inteiro fala de um justo que sofreu. A Bíblia não esconde isso de ninguém. A Bíblia não promete prosperidade para 100% das pessoas. A Bíblia não promete vida saudável para 100% das pessoas, não é? A Bíblia não promete tranquilidade para toda a população. Então, o sofrimento faz parte da vida cristã e, obviamente, também daqueles que não são. E muitas vezes, os que não são e nós que somos cristãos, nós estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, como nós estamos agora numa época de pandemia. Todos nós padecemos da mesma dor. E o outro objetivo é identificar oportunidades de aceitar o sofrimento, aceitar resignado o sofrimento. Então, aquilo que a gente questiona muitas vezes, o porquê que eu está doendo aqui, por que está doendo lá, por que eu perdi meu trabalho, por que eu caí nessa situação, aí eu vou identificar se isso é propósito de Deus na minha vida. Tá? Então, eu tenho que identificar isso, e aí fica mais fácil eu trabalhar com a perda, né? E a outra colocando como uma coisa mais de ação, a santificação é requerida de cada cristão, assim como servir com alegria. Pedro também trata dessa questão e aborda aqui o serviço, né? Que foi hoje mais ou menos enfatizado aqui nas falas anteriores, né? Aqui o César chamou a atenção da igreja que está um pouco acomodada, não digo todos, mas uma boa parte, que há irmãos aqui que não aparecem aqui na igreja há 2 anos. Tá? A gente não vê, nem nos grupos eles aparecem. Então, alguma coisa está estranha, né, com esses que estão em casa ali. E
Quando acontece de alguém se ausentar da igreja, com essa justificativa aí da pandemia, uma das coisas que, mesmo que ele cultue a Deus em casa, vamos imaginar que seja um crente fervoroso, fala assim, eu não vou na igreja, mas eu vou, hoje de manhã, eu vou fazer um culto aqui em casa. Aí ele pega, faz uma disposição no sofá, chama a família, quando tem que ficar em pé, ele fica em pé na frente da televisão, ele bate palma na frente da televisão, ele dobra o joelho na frente da televisão, e ele diz aleluia, amém, lá mesmo que ele transformasse aquilo, tem uma coisa que ele não vai fazer, que é serviço. Ele vai deixar de servir. Isso que o Rafael falou agora, do irmão voluntariamente se dispor lá, você não vai fazer. Porque ele está tão acomodado, ele vai dizer assim, o César faz para mim, o Gamaliel faz para mim, o Rafael faz para mim, o pastor Milton faz para mim. Alguém vai ter que substituir o querido irmão que, por alguma razão, não vem aqui. Agora, o dia o Gamaliel pensar também que ele vai ficar em casa, que o Rafael vai ficar em casa, que eu não vou mais dar aula, então aí a gente não sabe o que vai acontecer aqui, né? E talvez a gente combine com o pastor Perso para a gente ir para algum outro lugar e descansar, cabendo pela televisão também. Avançando, meus queridos irmãos, nós temos então esses 5 capítulos, que em cada um deles ele vai tendo um ou outro ponto interessante. Logo no começo, como é tradição das epístolas, né, ele faz uma saudação, ele se apresenta, ele abre com ações de graça, mais ou menos o estilo paulino de escrever, né? Depois ele fala da nossa relação com Deus, ele dá um testemunho, né? E aí tem uma coisa, acho que muito pessoal de Pedro, que ele fala do sofrimento de Cristo, como ele viveu aquilo, né? Pedro viveu intensamente o sofrimento de Cristo, né? Fala da nossa relação, uma relação entre os irmãos, com as autoridades, fala também da esposa, fala também dos maridos, e aí vai. E depois ele, do capítulo 4, ele dá uma maior ênfase sobre o sofrimento por Cristo e a vida santa diante de Deus. E depois ele também chama a atenção dos líderes para as igrejas que ele estava escrevendo. Muito bem. Vamos então a alguns dados históricos dessa epístola. Bom, não há dúvida de que foi Pedro que escreveu, embora ele dá crédito também a Silvano ou Silas, né? Ele diz que, logo no final do livro, ele fala, Silas me deu um apoio aqui. Na minha visão, pode ser que eu esteja equivocado, e peço que o apóstolo Pedro me perdoe se eu estiver falando mal dele, eu acho que Pedro não era um bom escritor, ele precisava ter apoio, né? E aí não aparece Silas, que era mais letrado, e ele menciona também que Marcos, o evangelista Marcos, estava com ele junto ali. Apesar que não diz que Marcos ajudou a escrever o livro, mas eram pessoas mais bem preparadas. Então, alguns comentários dizem que o grego que essa carta foi escrita era um grego de alta qualidade. Então, talvez não fosse de um pescador, fosse de alguém que estava lá. Mas, lógico, hoje você pode, o autor não precisa escrever tudo, mas ele pode passar as ideias, como a gente vê hoje, muitas vezes em alguns livros, como alguém faz uma biografia de alguém, a pessoa vai contando uma história e alguém melhor preparado escreve aquilo, não é nenhum problema. Mas o conceito está ali. O local supõe-se que seja Roma, que ele estava. Então, nessa época, entre 61 e 69, pode ser que ele estivesse próximo de Paulo. Paulo também estava por lá, na cadeia também, nessa época, né? Então, talvez ele não menciona Paulo aqui, mas é uma época que os dois podiam estar em Roma presos, né? E aí ele fala das igrejas. Para quem que ele está escrevendo? Ele fala para as igrejas que estão na Ásia Menor. E aí eu coloquei um mapa para vocês agora, para vocês verem se vocês conseguem me acompanhar. Aí o melhor mapa que eu consegui. Se ele estava em Roma, acho que vocês todos conseguem enxergar na TV, né? Aí em Roma, e a Capadócia é onde está aquele sinal vermelho ali, toda aquela região, né? E aí nós vamos ver que ele cita algumas igrejas, como ele cita Ponto, como ele cita Galácia, né? Então essa hoje fazendo parte aí da Turquia, nessa região aí onde essas igrejas estavam, né? E dá a entender que esses irmãos eram fugitivos, ele fala forasteiros e peregrinos, né? Então, por causa do evangelho e da perseguição da época, né? Estamos aí muito próximo também de quando botaram fogo em Roma, e aí os cristãos foram culpados, foram acusados, e muita gente fugiu. Então ele escreve aí. Tá? Eu mostrei até uma setinha, que isso aí significa que de Roma até o centro da Capadócia, que é a região maior,
tinha aproximadamente 2.000 quilômetros. Né? Essa é uma distância que eu calculei no mapa. Né? É um lugar bem longe. Né? E imagina quanto tempo levou essa carta, né, para chegar lá. Mas o hábito era de uma carta ser compartilhada por várias igrejas. Então, o objetivo de Pedro, falar para os irmãos que estavam nesta região. Né? Quando a gente vê o ministério de Paulo, a gente vê que Paulo era um apóstolo para os gentios. Ele nunca se preocupou muito com Jerusalém, foi lá 1 ou 2 vezes, ficou em Jerusalém, encontrou os apóstolos da época, mas a grande parte do trabalho de Paulo foram com os gentios. E Pedro, dá a impressão que Pedro era mais de Jerusalém, mas ele também tinha essa ligação a ponto de escrever uma carta endereçada a esses irmãos da Capadócia, que estavam ali dispersos, perseguidos, aí vai. Né? Coisa que a gente nem imagina hoje é você sair da sua cidade e ir para um lugar por causa do Evangelho. Nós estamos falando aqui, irmãos, de gente que está em casa por causa da pandemia. Tá? Comparado com alguém que tem que largar a sua casa e ir para outro país, perder tudo por causa do Evangelho, isso não é nada. Não é nada. Dá até um pouco de vergonha de eu ficar no conforto da minha casa com uma TV de 70 polegadas, num sofá bem macio, botar os pés no puff, né, e ficar vendo o Marcos Domingos falar, o Rafael falar. Isso é uma coisa até meio assim constrangedora perto dos irmãos que estavam lá sem nada. Uma cena mais recente é ver os irmãos que saíram da Ucrânia por causa da guerra. Saíram com a última coisa que conseguiram pegar. E saem e abandonam tudo. E alguns olham e vê o prédio que ele morava destruído. Então, essa cena é uma cena terrível. Né? E aí, esses irmãos experimentaram coisa parecida. Ok, muito bem. Então, o que nós estamos aqui? Eu queria colocar esse versículo como um versículo áureo. Né? Ao mesmo tempo que ele fala do sofrimento, e eu gostei muito que ele usa uma palavrinha ali nesse texto aqui, diz assim, herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Veja que ele está falando de sofrimento, mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo assim, vocês são protegidos. Né? Então, ele está dizendo, Deus sabe pela aflição que você está passando, mas Ele vai proteger vocês. Não temam. Não temam. Então, essa é uma mensagem confortadora para aqueles irmãos. Deus sabe que você saiu de Jerusalém, Deus sabe que você saiu de qualquer outro lugar da Judéia, e você deixou tudo para trás por causa do Evangelho, mas vocês são protegidos pelo Deus Altíssimo. Essa mensagem de conforto que ele está passando. Né? Muito bem. Aí vem num outro texto mais para frente, ele fala, todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Aí tem uma incoerência humana. Mesmo que venham a sofrer, vocês serão felizes. Entendem isso? Eu não. Vai tomar uma chibatada porque você é crente. Que legal. Maravilha. É assim que você reage. Então, aqui há uma incoerência. Né? Só quando nós estamos assim, muito entendendo qual o propósito do sofrimento, que eu vou dar glória a Deus, como os próprios apóstolos deram, lá no comecinho lá de Atos, e eles foram chicoteados, e eles saíram alegres e pulando, porque eles foram lhe dado o direito de padecer por Cristo. Então, padecer por Cristo não era nenhuma tristeza, muito pelo contrário, era motivo de alegria. Irmãos, para chegar nesse estágio, eu diria que a gente precisa estar muito no Espírito Santo de Deus. Não é? Nós temos visto hoje uma geração de crentes, eu me incluo nela também, não sou melhor que ninguém, de que qualquer dorzinha de barriga é motivo para você não servir mais a Deus. É motivo para você sair da igreja. É motivo para você criticar A ou criticar B. Qualquer coisinha boba, às vezes você gosta. E esses irmãos perderam tudo.
Esses irmãos apanharam. Alguns foram mártires. E eles estavam felizes pelo privilégio de sofrer pelo Evangelho. É essa visão que tem que nos dar, e às vezes a gente vai falar assim, Senhor, perdoa-me, porque eu estou reclamando de coisa que não é nada aqui. E coisa que não é nada me impede de te servir. Tá? Tira de mim esse tipo de coisa. A nossa oração teria que ser um pouco mais dura nesse sentido. Tá? Muito bem. Aí eu coloquei para vocês, meus irmãos, vai passo a passo aqui, né, no capítulo 1, a questão dos sofrimentos. Se você abrir sua Bíblia comigo agora, talvez seja interessante você abrir sua Bíblia, 1 Pedro, você vai ver que tem 5 capítulos do livro. Em cada capítulo, ele trata do sofrimento. Até quando eu li o texto, eu estava lendo o texto ontem, primeiro eu li os 5 capítulos, na primeira leitura que eu fiz, eu falei assim, eu acho que realmente Pedro não era um bom escritor, porque ele é meio redundante, ele começa a repetir umas coisas nos outros capítulos. Né? Okay. Então, para meu gosto, talvez pudesse ser alguém mais objetivo. Mas, para o objetivo da carta, não, porque ele está insistindo nesse tema. Então, o primeiro capítulo, versos 6 e 7, ele fala da exultação na luta, na tribulação. Se você acompanhar comigo, você vai ver isso aí. Ó. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Fala aí, professor. No capítulo 2, já está aparecendo o texto ali. Obrigado, irmão querido. Se ele dá mais um cliquezinho, vai aparecer o capítulo 2 agora. Né? No capítulo 2, verso 19, tá? De novo, nesse capítulo, ele fala também de sofrimento, né, dos crentes. Veja o verso 9. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, Pedro está colocando aqui que deve haver gratidão por sofrer por Cristo, porque era a experiência que ele teve. Ele não estava falando de uma coisa teórica. Ele tinha apanhado lá em Jerusalém e saiu jubilando. Então, é o que ele está passando para os irmãos agora. No capítulo 3, né, vai aparecer dois versos, 9 e 14. Né? Então, ele faz aqui uma argumentação, dizendo assim que se alguém sofrer porque fez alguma coisa errada, não tem nada de novo aí, você mereceu apanhar mesmo. Né? Então, ele diz assim, que melhor é você sofrer, mas mesmo sendo justo. É o que ele vai falar no verso 9, ele diz assim, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois isso mesmo fosse chamados, a fim de receber bênção por herança. Veja que, mesmo que alguém nos faça mal, ao invés de você maldizer, você abençoa a pessoa. Então, em outras palavras, você vai superar o sofrimento abençoando o seu malfeitor. Né? E depois, no verso 14, ele fala lá também, mas ainda que venha sofrer por causa da injustiça, ele repete aqui, bem-aventurado, mais que feliz você será. No capítulo 4, ele coloca assim, participante do sacrifício de Cristo. Eu acho que no capítulo 4 ele gasta quase o capítulo inteirinho para tratar desse assunto, né? E ele fala que nós somos coparticipantes do sacrifício de Cristo. Não é? Nós dividimos a cruz de Cristo na nossa vida. Esse é o que ele está falando aqui. Né? E aí eu diria que, de novo, ele fala de uma experiência dele, porque Pedro, apesar de estar com Jesus, apesar de ter negado, mas ele ficou ali próximo da crucificação, acompanhou tudo e tal, e ficou lá, como a gente sabe, do que os evangelhos tratam disso. E no capítulo 5, de novo, no verso 9, ele trata. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, é que em cada capítulo, tá, o assunto volta à tona. Verso 9, né? Resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Aí é aquela história de eu ser vítima, né? Ai, por que é só eu que acontece? Será que é comigo só? Né? O mundo está em pandemia. O mundo inteiro. Não é só você o único infeliz que pegou Covid. Muita gente pegou. Há muita gente desempregada. E quando você só olha para o seu umbigo, você só vai ver o seu problema e não vai ver que há muita gente padecendo em condições iguais ou piores. Né?
Há muito tempo atrás, a Lourdes e eu, nós tivemos uma experiência de acompanhar um rapaz na igreja que teve um problema de saúde que os médicos não sabiam identificar o que era. Mas era um rapaz novo, na faixa de 20 e poucos anos, e ele teve um problema, possivelmente cerebral, e ele ficou na cama, ele não tinha movimento. E aí a gente tinha que ajudar a levar para o Hospital das Clínicas. Ele morava numa favela. E aí a gente tinha que ir lá, e como a gente trabalhava aqui na Capote Valente, para nós, eu fazia isso. Ia na casa dele, lá na favela, pegava o rapaz, colocava no carro, com muito sacrifício, até porque ele era grande, e tinha que colocar deitado, ele gemia de dor. E a gente levava lá no Hospital das Clínicas, na parte de neurologia, deixava lá por volta de 8h30 da manhã e falava assim, olha, meio-dia veio te pegar. Mesmo que o médico atenda antes, você aguenta aí que a gente vai te pegar porque é hora do almoço. Aí, na hora do almoço, eu pegava, levava ele lá na casa dele de novo, fazia essa aventura. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando você vai no hospital, como o das clínicas, meus irmãos, aí é que você dá conta que você não é a única vítima do mundo. Aí você dá conta que tem gente padecendo horrores. Então, a minha sugestão na época para a igreja foi assim, irmãos, antes de você reclamar de alguma coisa, vá no Hospital das Clínicas. Faça um tour. Vai lá ver. Vai lá, você vai vendo alguém caminhando pelo corredor com soro na mão, com aquele aventalzinho da última moda, né? Vai andando para cá, gente quebrada, com aqueles ferros pendurados, e aí vai. Só de andar na rua você já vê essa situação. Então, outros estão sofrendo, então a gente tem que ter uma visão um pouco maior do que isso, né? Então, só resumindo aqui, 5 capítulos, em todos eles, ele trata dessa questão. O sofrimento é uma palavra comum nesse texto. Bom, vamos um pouquinho para frente e pensar agora no Pedro, antes e depois. O Pedro é uma figura rica, não é? Um personagem rico, não é isso? Ele é, assim, a coisa que você podia dizer para ele no começo ele era muito afoito, não é? Ele era precipitado muitas vezes. Mas era aquele cara que queria fazer e às vezes ele tropeçava, ele botava, como a gente fala assim, colocava a carroça na frente dos burros, né? Mas ele estava lá, com seus erros, não é? Então, ele estava na igreja de Cristo, né, César? E lá ele errava, Jesus falou assim, não, Pedro, você errou, mas eu não vou te mandar você embora. Você não vai ser excluído da igreja agora, não vou fazer assembleia para tirar você daqui. Vou te dar uma outra chance. E vai. E Jesus foi trabalhando com aquele Pedro, bruto, pescador, né? E violento. Você vê lá quando Jesus foi preso, ele pegou uma espada, não teve a menor dúvida. Pumba na orelha do soldado. Eu acho que ele foi até contido, né? Porque por um dedo podia ter rachado a cabeça do soldado, certo? Não é? Se você pegar uma espada e quiser cortar minha orelha, eu não vou deixar, porque você pode errar a orelha e eu vou pegar na minha cabeça. Adeus. Ele pegou a orelha. Lógico que dentro do propósito divino, né, a orelha caiu, Jesus aproveitou, fez aquele milagre, né, porque se tivesse cortado a cabeça também tinha juntado as duas metades e aí ia dar na mesma. Jesus podia fazer qualquer coisa, certo nisso. A mãe escolheu a orelha dele lá, né? E esse era o Pedro, né? Antes. Aí nós vamos encontrar o Pedro depois, no final da vida. Resignado. Aprendeu a sofrer. E aconselha os irmãos agora. Que diferença, não é? Entre um Pedro jovem e um Pedro adulto agora. Depois de viver anos de apanhar, de sofrer, de ser perseguido e assim vai, né? E a figura que eu coloquei para vocês aí, uma pintura que está na Catedral de Sevilha, mostra Pedro olhando para Jesus e o pintor espanhol, ele tenta reproduzir uma suposta lenda ou uma suposta história, né, história com ele, né, que aconteceu com Pedro quando ele estava indo para Roma. Na verdade, Pedro foi a Roma. E aí chegou lá e viu os cristãos sendo jogados na arena, no Coliseu.
E estava muito sofrimento, ele virou as costas e está voltando para Jerusalém. E no meio do caminho, aí está a história, e no meio do caminho ele tem uma visão de Jesus. E aí vem a pergunta, covardes. Essa é uma pergunta, nome de um filme famosíssimo. Eu recomendo que quem não viu o filme veja, né? Covardes, para onde vai, Domine, Senhor? Né? Aí Jesus vem no sentido contrário. Pedro de costas para Roma, Jesus em direção a Roma. Essa é a história. O filme é lindíssimo. Tem uma cena impagável, que é a cena dos cristãos no Coliseu sendo devorados pelos leões, no filme, e eles estão cantando. E Nero fica absolutamente encravado. Assim, o que eles estão fazendo? Eles são loucos, eles estão cantando e sendo devorados. O leão vinha, pegava o braço de um e o cara cantava. Não é? Então, bem dentro desse conceito de Pedro, que o filme explora bem. E aí Jesus fala para Pedro assim, estou indo para morrer outra vez em Roma. É por isso que a pergunta, covardes, para onde vai, Domine? Para onde você vai? É a pergunta que Pedro faz para Jesus, na visão dele. Jesus fala assim, eu estou indo morrer de novo, porque vocês estão indo embora, Pedro. Você está saindo daí, você está fugindo do sofrimento. Não é? E aí Pedro, segundo a história, volta, né, e vai para lá enfrentar o sofrimento que lhe era esperado em fim de vida. Tá? Então, esse crescimento de Pedro, né, que vai se resignando, né, essa que é a ideia, então, daqui da palavra, né, de resignação. Né? E aí nós vamos encontrar agora umas frases famosíssimas de São Francisco de Assis, numa oração que muita gente repete. Só coloquei um pedacinho aí, diz assim, Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Né? Segundo a história, Francisco, né, que é o nome que foi dado a ele, era da cidade italiana de Assis, né, nessa época do século XII, né, e ele era um filho de um homem rico, e aí numa das suas aventuras ele se deparou com pessoas injustiçadas e sofredoras, e ele mudou a sua história, largou tudo os bens que ele tinha e fundou a Ordem dos Franciscanos, que tinha como característica a pobreza, não é? A rejeição de qualquer bem. Isso. Foi o que ele fez, e juntou do lado dele bastante gente. E mesmo na época, segundo se você vai ler a história de Francisco de Assis, ele vai ver que a própria Igreja Católica achou que a pobreza que ele estava propondo era muita. Falou, pera um pouquinho, guarda o dízimo aí, não sei o quê, tem que pagar a conta. Né? Mas o que Francisco de Assis queria era a pobreza absoluta, não ter nada, só a roupa do corpo para fazer. E aí ele escreveu lá uma espécie de uma estatuto da convenção dele, e eles modificaram para deixar um pouquinho ainda de grana para a coisa. Né? Tá? Mas essa era a resignação, e Francisco foi conhecido, né, os franciscanos são conhecidos por essa resignação, por essa abre mão, né, da riqueza, do conforto para ajudar os pobres, essa que é a ideia, né, disso aqui. E muitas vezes o evangelho moderno hoje está do outro lado da resignação. Ninguém quer abrir mão de nada, pelo contrário, eu quero ter o carro mais novo, eu quero ter um apartamento maior, eu só quero prosperidade. Isso não está na Bíblia. Não é do perfil de Pedro. Não é? Ok? Para frente, irmãos queridos. Bom, vamos entender um pouquinho mais o que significa essa palavra resignação. Eu coloquei uma figura ali de uma criança soltando um balão com o coração. Resignação é submissão à vontade de Deus. Resignação é entrega do nosso caminho a Deus. Resignação é aceitar o sofrimento por causa do Evangelho. É você abrir mão, deixa ir. Né? Como você, às vezes, tem um balão bonito de gás, está na sua mão, mas você libera. Deixa ir. Deixa o seu caminho ser guiado por Deus. Deixa que Deus controle a sua vida. Né? E você, mas Deus, eu estou aqui com dor aqui. Deus vai cuidar disso aqui. Você não pode fazer nada. Tem coisas, irmãos, que não estão na nossa mão. Não adianta ficar aflito. Não adianta espernear. Não está no nosso controle. Não é? E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês bem rápida aqui, meus irmãos.
Todos nós passamos por algum tipo de sofrimento, né? Uns mais, outros menos, né? Eu tenho dito lá em casa que eu estou descobrindo umas coisas novas, porque vai chegando aqui a idade, né? Já estou, daqui a pouco já bato na porta dos 70, e coisa que eu não tinha antes começam a aparecer agora. Antes eu não tinha que tomar remédio nenhum, agora eu tenho que tomar remédio para pressão todo dia, né? Eu comecei com uma caixa, agora estou com 4 caixas, porque o médico falou que tem que tomar um para baixar a pressão, o outro porque tem uma plaqueta, não sei das quantas, que pode descolar, o outro porque não sei o quê. Aí está lá em cima da mesa, a Lourdes ainda nem ela se incomodou, mas não falou nada. Em cima da mesa da sala tem um bando de remédio, assim, tudo espalhado. Quando chega a visita, tem que esconder aquilo debaixo de algum lugar, para ficar aparecendo, né? Que é o meu controle. Essa caixa, aquela outra caixa, aquela outra caixa, aquela outra caixa. E aí eu sei que um que eu tenho que tomar de manhã, tem que tomar à tarde. E daqui a pouco vai no médico, você pede mais exame e tal. Eu nunca fiz tanto exame na minha vida como nos últimos 3 ou 4, 6 meses, sei lá o quê. Isso eu nunca tive, negócio. E eu vou ter que me resignar a aceitar que estou chegando, né, nessa época, né, Ivana? Não é isso? A Ivana tá, né, já está inteirona ainda, né? E eu já comecei aqui nesse negócio. A pergunta é, qual é a origem dos meus sofrimentos? É para o meu erro? Né? Eu errei? Porque se às vezes você foi fumante, se você foi alcoólatra, se você... Tem muita coisa que é um erro seu mesmo. Não tem como jogar para Deus isso. Mas se você foi, mais ou menos, não tem. A idade vai trazer isso. Ou são alheios ao meu controle. Há uma crise econômica, perdi meu trabalho. Né? Só que, nem o Rafael. Uma primeira chefe demitiu ele numa empresa. Ele saiu da empresa e foi para outra. Aí a chefe veio atrás dele e demitiu ele de novo. Rafael, está fora do seu controle esse negócio. Não é? Senhor, mas será que é uma perseguição danada aqui? 2. Como tenho reagido às injustiças, dores e perseguição? Nós estamos vivendo um momento agora que as pessoas que se sentem injustiçadas vão para a rua, né, e fazem movimento. A questão do aborto, as pessoas vão para a rua. A questão do índio, a questão disso. Qualquer coisa, minha política, sai esse movimento, vai para a rua e tal. Né? Aí o time perdeu, o cara invade o campo. Aí a torcida encontra com o AI, se bate. Essas coisas. Como é que eu reajo com isso? Também vou sair na pancada? Né? Ou eu tenho pensado que, ok, esse sofrimento eu não tenho nenhum controle, Deus permitiu que eu passasse, não é? Então Ele tem um propósito na minha vida para isso. E se Ele tem um propósito, aleluia, louvado seja o seu nome. Mais uma. Tenho servido bem em tempos de aflição? Não vamos voltar nesse tema, certo? Já falamos bastante hoje disso aqui, né? Certo? Irmão, onde está você? Nós precisamos de porteiro aqui na igreja. Nós precisamos de alguém que ajude aqui na música, que venha tocar. Onde é que você está? Precisamos da sua contribuição financeira. Nós precisamos de você, pelo menos, sentado aqui para dar um abraço no Rui e perguntar por que a Neuza não veio hoje. Né? Essas coisas. Os sofrimentos alteram os meus relacionamentos, porque às vezes quando eu estou de mau humor, ninguém me aguenta. A esposa não aguenta, porque ela vai primeiro a tomar pancada sua. Você está de mau humor, não fala com ela, grita, não sei o que e tal. Né? E com o empregado e vai. E Pedro fala sobre isso de manter um bom relacionamento. Para concluir, meus irmãos, nós temos outros personagens que foram resignados. Né? Encontramos o nosso querido Paulo, que tinha um problema que ele fala que chamava de espinho na carne. O que era, eu não sei. Né? Se era dor na coluna, se era... Alguns dizem que ele era corcunda, não sei. Né? Uma outra coisa, mas que incomodava muito. E ele disse que ele orou, pediu a Deus várias vezes, Senhor, tira de mim esse problema. E a resposta de Deus foi assim, a minha graça te basta. Você vai continuar com o seu espinho. Né? Você já teve um espinho no pé, por exemplo? Né? Um negócio, você pisou e dá um caquinho de vidro, já pisou no seu pé? Um negócio você nem vê, aí você fica...
andando assim. A minha graça te basta. Senhor, mas olha, estou desempregado. Senhor, fiquei sabendo que eu tenho câncer. Estou sabendo que tá difícil aqui com o relacionamento familiar. Eu tenho controle sobre isso? Não. Oro, a minha graça te basta. Essa palavra que Paulo tinha. Então, quando Paulo entendeu isso, parou de pedir pelo problema dele. Estava resignado. E exemplo de Jó, no capítulo 19, mais ou menos na metade do livro. E ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Né? Primeiro tem que contar a história, né? Que perdeu os filhos, perdeu não sei o quê, e ficou com lepra, e cheirava mal, e os cachorros lambiam as suas feridas e tal. Aí recebe os amigos, os amigos chegam lá e começam a falar, não, vai ver que você fez isso errado. A pior coisa que você tem quando você está sofrendo é quando alguém fala assim, mas você deixou de tomar o teu remédio, você vai fazer o que lá? Né? E ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. E ele fala, depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Isso não é resignação? E só lá no capítulo, acho que se não me fala a memória, 44, eu acho que é, 43, 44, e que aí que parece filme de Hollywood, né? E foram felizes para sempre. Irmãos, eu sei que o meu Redentor vive. E não importa a situação que eu estou vivendo, Ele me levantará. Eu estarei com Ele na glória. Não é? Essa foi o que Pedro escreve, é o que Jó experimentou. É a mensagem que nós temos que mandar para o irmão que está sofrendo. Irmão, tenha paciência. Deus há de proteger você, de guardar você. E você vai ser vitorioso. E por fim, né, eu só queria aqui, porque conforme a pessoa que você está estudando sobre resignação, tem uns que falam que resignação é aceitar e você desistir da vida. Então, eu estou resignado, eu não vou fazer mais nada. Ok, é assim mesmo que vai ser, então agora eu vou aqui ficar morrendo. Então eu quis colocar assim, resignação não é desistir de lutar, nem esmorecer. Não é esse o sentido bíblico aqui. Né? Como se você tivesse entrado num estado de depressão profundo. Isso não é resignação. Tá? Resignação é a aceitação da vontade divina na minha vida. Eu entendo que Deus permitiu que eu passe por isso. E entender que Deus está sempre no controle. Ele não me deixará na cova para sempre, não é? Na sepultura para sempre. É crer que os sofrimentos presentes serão motivos de glória na volta de Cristo. Ok, aqui eu não fui uma pessoa próspera, aqui eu não tive uma saúde, mas eu servi a Deus, eu fui justo, eu me santifiquei como Pedro pede. E um dia, na glória, eu serei recompensado por ter sido fiel. Amém, meus irmãos? Deus trabalha no coração de você, ou daquele que está do seu lado, e você possa ler com ele o texto de Pedro. Isso ajuda muito a consolar aqueles que estão padecendo de alguma coisa. Né? Então tá. Deus te abençoe e seja com toda a nossa igreja. Amém. Vamos agora ter uns minutos aqui, se vocês quiserem debater. Aí nós temos aqui o pastor Milton está lá fora, pastor